Oi, gente! Eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonóia Podcast. Aqui nós olhamos e nos perguntamos: por que é assim? Precisa mesmo ser desse jeito? E se a gente fizesse diferente? Então hoje, gente, eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que confesso que pra mim é bem delicado, até porque, vamos recapitular, né? A ideia do podcast, ela me veio porque sempre que eu ia nas minhas sessões de terapia, quando eu tava voltando pra casa, assim, dirigindo, enfim, eu ficava, né, refletindo, pensando na vida e principalmente pensando no que a gente havia discutido e conversado e abordado em terapia. E na maioria das vezes, quase sempre, eu gravava, né, no caminho de casa, eu gravava áudios fazendo reflexões sobre o que a gente tinha abordado na sessão. Teve uma vez, inclusive, que foi exatamente no dia, assim, da minha primeira sessão de análise com a neuropsicóloga, né? Porque minha psicóloga, ela me indicou, ela pediu que eu fizesse o teste com a neuro. Enfim, então foi exatamente nesse primeiro dia que eu tive esse pensamento, assim, né? Que isso ficou um pouquinho martelando na minha cabeça. Que era a questão da invalidez, né? De ser invalidada. Eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar. Só que, como eu falei pra vocês, né, em nos últimos outros vários episódios aí, eu fiquei bem doente no ano passado, né? Houveram, assim, na maioria das vezes, enfim, eu mesma, por minha conta, assim, fui atrás de médico e tal, mas houveram algumas vezes que fiquei doente exclusivamente por questões emocionais, né? Emocionais, psicológicas, enfim, então eu não estava muito bem emocionalmente e daí eu ficava, né, sobrecarregava físico, enfim, um monte de coisa. E eu me recordo que houveram algumas vezes nessas ocasiões, né, em que que eu adoeci por questões emocionais, então houveram algumas vezes que eu relatava dores, tanto dor física quanto tipo um desânimo mesmo, sabe? Ai, uma preguiça, meio que um estado depressivo, não uma depressão em si, né, mas um estado depressivo de querer só ficar deitada, enfim, bem desanimada mesmo. E eu me recordo que algumas vezes, enfim, tive, né, o apoio, a preocupação, o aconchego mesmo, assim, sabe, das pessoas ao meu redor, mas houveram algumas vezes que não tanto quanto eu esperava e achava que merecia, sabe? Até porque houveram vezes que eu fiquei doente emocionalmente, assim, que eu tava, de fato, muito em, né, um estado deplorável, assim, de só querer ficar deitada. E eu sentia que todo mundo meio que encarava como, ai, preguiça, ai, preguiçosa, ai, vai, levanta daí, ai, vai fazer uma atividade física. E, de fato, eu concordo, também acho que, né, precisava de uma certa proatividade, mas existem momentos em que realmente a gente entra nesse estado meio depressivo, meio pra baixo, assim, e que é muito mais forte do que a gente. Não sei se você aí que tá ouvindo já passou por isso, mas infelizmente pra mim isso é um pouco constante. Hoje eu conheço, né, um pouco do meu corpo, então eu sei que aí um prazo mais ou menos de 3 em 3 meses eu vou ter essas crises meio depressivas, né? Que eu só quero ficar deitada, não quero fazer nada e fico desanimada da vida. Enfim, né? Então, em várias vezes, eu passo por isso desde muito nova. Então, por diversas vezes, eu senti que as pessoas ao meu redor, tanto amigos, familiares e relacionamentos amorosos, lidavam com isso de uma forma meio... Ai, ela tá exagerando, ai, não é tudo isso, ai, não precisa, ai, é preguiça, ai, é falta de vontade, ai, é porque é mimada, ai, porque quer vida fácil, sabe?
Então, eu não só sentia esses julgamentos e sentia esses olhares, como eu ouvia, de fato, bem claro na minha vida, né? Então, eu me recordo, assim, que quando eu era pequena também, eu sempre fui, né, tive uma imunidade baixa, enfim, então eu acabo ficando doente mesmo, com bastante frequência, né? E desde pequenininha, assim, quando eu precisava, sei lá, ir no hospital ou, né, ir num pronto atendimento ou, enfim, passava mal, eu sempre causava muito, porque eu tenho medo de agulha, tenho medo de sangue, eu não gosto, assim, né? Não é medo, é uma repulsa, eu não gosto, eu tenho um certo trauma, não sei da onde, enfim, mas eu não gosto. Então sempre que iam, né, pegar minha veia, ou pra tirar sangue, ou pra tomar um soro, ou pra qualquer coisa, tomar uma injeção, uma vacina, eu fazia um escândalo, né? Principalmente quando pequenininha, esperneava, causava. E eu ouvia muito dos meus pais que, exagero, nossa, que escandalosa, nossa, tá exagerando, nossa, é demais. Principalmente do meu pai, assim, né? Tanto é que eu me recordo que às vezes que eu ficava internada, eu acho que teve, assim, se houveram 2 vezes na minha vida que eu fiquei internada e meu pai foi me visitar, foi muito, assim. Porque ele não ia mesmo, assim, eu podia ficar um dia internada ou uma semana, ele não ia visitar, porque ele falava que era frescura, que eu tava exagerando, e enfim. E assim, eu acho que inconscientemente eu fui ficando com esses traumas, entre aspas, sabe? Entre aspas e não aspas, não sei até que ponto eu posso chamá-los e considerá-los traumas. Mas eu comecei a sentir que eu não tinha muita voz, assim, sabe? Que tudo que eu falava era mentira. Então, tudo que eu falava eu tava mentindo, ou tudo que eu falava eu tava exagerando, ou tudo, sabe? Então, eu acho que também inconscientemente, involuntariamente, quando eu era mais nova, eu comecei a, de fato, realmente exagerar algumas coisas pra ver se, então, exagerando, eu era validada, sabe? Ou aquilo que eu estava contando era validado. Então, por exemplo, sei lá, eu via alguém caindo de bicicleta na rua, por exemplo. E daí eu chegava em casa e ia contar pros meus pais ou pras minhas amigas, enfim. Falava, nossa, eu vi um cara e ele caiu de bicicleta e, nossa, ele se estrupiou inteiro e, nossa, ele ficou esguichando sangue, e, sabe? Daí eu já dava uma extravasada, assim, né? Já dava uma aumentada fora do normal, assim. Porque eu sabia que se, tipo assim, eu ia chegar com aquela informação, né, pras pessoas, de tipo, nossa, vi um cara caindo de bicicleta. Todo mundo ia falar, beleza, legal. Tipo, sabe? Simplesmente ignorar, e realmente isso era muito comum, né? Então, a forma que eu encontrava de ter essa atenção e conseguir de fato que me ouvissem era talvez tentando exagerar. Só que daí eu acho que isso foi se tornando realmente bem comum, sabe? Eu acho que eu comecei a exagerar outras coisas também. Inclusive, o que me trouxe até o podcast, né? Como eu tava falando, eu gravei um áudio, né? Porque eu tive isso na cabeça, de que eu tava com essa sensação, né? De que eu tava ficando doente e eu tava falando pras pessoas, sabe? Eu tava falando pra todo mundo na minha casa, na minha família, pras minhas amigas, e eu tava alertando, tipo, gente, eu não tô bem, é de verdade, tipo, eu tô mal, eu tô desanimada e, assim, eu notava que ninguém valorizava muito o que eu tava sentindo e eu estava com medo de sentir aquilo, porque eu não sabia, né, até que aonde aquele sentimento ia me levar. Eu tava com medo de simplesmente ficar naquele estado pelo resto da vida, sabe? Ou, sei lá, de tentar fazer alguma coisa contra a minha própria vida, enfim, né? Eu tava bem preocupada e eu sentia que que tava sendo muito irrelevante mesmo para as pessoas ao meu redor. Então eu gravei, né, esse episódio. Eu lembro que eu tenho ele gravado aqui.
esse áudio, na verdade, e eu não mandava pra ninguém, tá? Eu gravava esses áudios, assim, pra mim mesma, eu tenho ele aqui gravado, eu só não externalizo, porque nele eu cito o nome de algumas pessoas, né? Então não tem como eu divulgá-lo, né? Mostrar pra vocês ou que postar como um episódio, mas eu cito o nome de algumas pessoas próximas a mim, que eu sentia que tava fazendo isso, né? E eu choro muito no áudio. Enfim, ficaria um episódio muito triste, muito bad vibes. E não é isso que eu quero, assim. Eu sentia muito isso e foi daí, desse dia, que eu comecei a criar esse hábito de ir gravando as minhas emoções, né, o que eu tava sentindo, até que eu falei, por que não falar sobre esses meus sentimentos, essas minhas noias, essas minhas inquietações, através de um podcast e, sei lá, às vezes me conectar com outras pessoas ou ajudar de alguma forma outras pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade, os mesmos questionamentos. Enfim, então foi basicamente daí que surgiu a ideia do Tonóia. Então, esse episódio eu tô pra gravar desde muito tempo, mas eu não sabia como gravar, confesso que ainda não sei o que de fato falar a respeito. Mas um outro motivo também, um outro insight também que eu tive para criar o Tonóia é que as pessoas sempre me diziam exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês, que eu era exagerada. Ai, a Ana Paula fala muito. Ai, a Ana Paula exagera. Ai, a Ana Paula, sabe, fala com as mãos. Ai, a Ana Paula fala alto. A Ana Paula fala palavrão. E, sabe, então eu sempre ouvi muito isso. Inclusive, no meu último trabalho, isso começou a ser um problema. O meu jeito começou a ser um problema. Eu recebi um feedback dos meus ex-chefes de que eu falava muito alto, de que eu atrapalhava a rotina do escritório, de que eu era muito expansiva, que eu tinha que rir mais baixo. E ok, eu entendo que talvez eu não me adequasse para aquele perfil de trabalho, ou para aquele ambiente, ou para o perfil daquelas pessoas. Só que era o meu jeito. Eu só sei ser desse jeito. Eu só sei dar risada alto, eu só sei falar alto. Eu não sei ser de outro jeito. E assim, convenhamos que o meu salário não era o mais lindo do universo. Então, chegou um momento da minha vida que eu precisei colocar na ponta do lápis, sabe? Eu falei, tá, vale a pena, né? Primeiro que eu não tava trabalhando em nenhuma das minhas áreas. Enfim, eu tava trabalhando só porque de fato eu tinha conta pra pagar, né? Eu tava trabalhando, no caso, naquele lugar só porque eu tinha conta pra pagar, boletos, enfim, né? E porque eu precisava trabalhar. E o salário não era o mais lindo do mundo, não era, nossa, sabe? Enfim. Então eu falei, tá valendo a pena, né? Eu ficar aqui me desgastando, me doando tanto pra um lugar onde o meu salário não faz jus a todo o meu desempenho, toda a minha dedicação. Eu de fato não sou paga pra tudo que eu entrego, porque eu sabia que eu era muito boa naquilo que eu entregava. E, além disso, eu tinha que simplesmente deixar de ser quem eu era, pra estar naquele trabalho ganhando um salário que não valia a pena. Então eu falei, tá, até que ponto, né? Então eu ouvi isso por muito tempo e foi aí, né? Foi nessas situações aí, nesses insights que eu falei, é isso, eu tenho mesmo que sair dos lugares onde eu tô, de algumas relações, de emprego, pra construir a Ana Paula de verdade, pra ser a Ana Paula de verdade e construir o que a Ana Paula de verdade quer ter, construir o que a Ana Paula de verdade quer ser, sabe? Então, eu precisei fazer essas escolhas. E, só que assim, eu sinto que até hoje eu ouço muito isso, né? De exagerada, ela aumenta muito, ela fala demais, olha, nem acredita. Nossa, várias vezes, assim, houveram situações em que soaram, assim, partiram essas críticas, entre aspas, ou não, né, não sei,
bem, de forma bem ofensiva mesmo, sabe? Tipo, ai, não acredita na Ana Paula, não, ela mente. Tipo, ai, ela é exagerada, ai, ela fala demais. Ou, ai, não é nem metade do que aconteceu, sabe? Então eu sentia que muita gente me invalidava. Pessoas próximas, eu confesso que eu ainda mantenho relações com muitas dessas pessoas que me invalidam diariamente. Assim, eu acho que sempre vão existir pessoas que te colocam pra baixo e que te diminuem e que te rotulam. E de fato, eu acho que a gente não pode permanecer nessas relações, até porque, né, a gente espera ser amado e respeitado exatamente como nós somos, principalmente se são nossos amigos e nossos familiares. A gente espera que essas pessoas nos amem gratuitamente, né, da forma como a gente veio ao mundo, com a nossa personalidade, o nosso comportamento, enfim, e até porque é o que nos difere, né, cada um é diferente um do outro, então é o que nos difere como um todo, assim, né. Então, obviamente que a gente, de fato, tem que manter as pessoas que nos aceitam ao nosso lado. E eu acho, sim, eu concordo que, por um lado, qualquer outra pessoa que não esteja de acordo com o seu jeito de ser e de viver não tem por que fazer parte da sua vida, do seu círculo. Só que confesso que pra mim ainda é difícil romper algumas relações, né? Porque algumas dessas relações são familiares, outras dessas relações são de amizade. Eu confesso que algumas dessas eu ainda tenho um certo bloqueio em relação a isso, mas fiquem tranquilos que estou tratando em terapia e vai dar tudo certo. Ou ainda, se você é da opinião de que tipo, ai, mas é minha família, não posso romper vínculos porque é minha família, é meu sangue, então tudo bem, só que daí você trata em você de simplesmente não se importar, não absorver todas essas críticas destrutivas que as pessoas fazem pra você, né? Então, simplesmente, se alguém falou que você é exagerada, nem absorva, entre por um ouvido, saia pelo outro e vida que segue e continue sendo exagerada ou não, ou do jeito que você é, porque, enfim, o que vale é a sua essência, o seu interior e quem você é de verdade. Então, eu tive, assim, essa questão com a invalidez, né, de ser invalidada, é algo que me incomoda muito. E essa invalidez que eu digo não é a questão de discordar, né? Muito pelo contrário. É quando as pessoas minimizam a sua dor, desmerecem as suas experiências, ridicularizam os seus sentimentos e te colocam, né? Como te rotulam, no caso, né? Te colocam como exagerada, fraca, dramática, depressiva, enfim, quando elas te rotulam sobre alguma coisa ou alguma característica, qualidade ou crítica, enfim. Essa invalidação, como eu falei, né, a gente precisa estar muito atento a ela, porque ela de fato acontece em todos os lugares. Então, como eu dividi com vocês, as minhas primeiras experiências foram na minha infância, dentro da minha família, onde, enfim, não só na minha infância, né? Como eu falei também, eu passo até hoje por isso, onde os nossos sentimentos, os meus, no caso, eu não sinto que eles são acolhidos. Às vezes tem uma comparação ou outra, ai, porque fulano conseguiu tal coisa, ai, porque fulano não sei o quê. Então tem essas comparações, sabe? O que é extremamente desagradável. Tem a questão dos relacionamentos amorosos. Você é culpada por sentir demais, ou você é culpada por sentir de menos. Ou quando as pessoas normalizam o desrespeito dentro de uma relação. Então, também existem inúmeras formas, inúmeras experiências e momentos e maneiras de identificarmos essa invalidação vindo dos nossos parceiros e parceiras em relações amorosas.
No trabalho, como eu também já vivi, onde às vezes, né, você propõe uma ideia e ela é desconsiderada, quando acontecem interrupções, né, às vezes você tá falando e a pessoa fica sempre te interrompendo. Eu me recordo, inclusive, que no meu trabalho também, né, no antigo trabalho, eu fui algumas vezes até elogiada, porque, tipo, às vezes acontecia coisas ruins, né, e ainda assim eu ia trabalhar. E eu lembro que vinham muitos elogios de tipo, nossa, olha, a gente tem que te parabenizar, porque, olha, você, né, tá vivendo um luto aí, e mesmo assim tá vindo trabalhar, você bateu o carro e tá aqui, super feliz, né, dando risada, tratando todo mundo bem. Eu acredito que, de uma perspectiva, talvez isso seja um ponto positivo meu. Às vezes eu consigo separar um pouquinho, sabe, uma coisa da outra, só que na maioria das vezes não que eu separe tanto assim, tá? Na maioria das vezes eu só, tipo assim, coloco aquele sentimento de frustração ou de tristeza ou de dor ou uma dor física ou sei lá, numa caixinha. Vou trabalhar, cumpro com todas as minhas outras responsabilidades, só que daí eu vou colocando tanta coisa na minha caixinha que uma hora a caixinha explode, né? E daí vem tudo de uma vez. Então, não sei se isso é tão bom e se é tão positivo assim quando uma empresa te elogia por você se anular pela empresa, sabe? Quando o seu trabalho te elogia por você ter anulado as suas dores, enfim, seja o que for, por esse trabalho, sabe? E, obviamente, que essa invalidez, ela é ainda mais presente com mulheres. Não, gente, sério. É sério isso. Não estamos aqui falando sobre qualquer tipo de pauta, não é pauta feminista, não é pauta de esquerda e direita, não é pauta política, não, muito longe disso. Todas as mulheres, gente, assim, ó, eu duvido que você que é mulher, que tá ouvindo, não concorde comigo. Nós, com certeza, eu adoraria, assim, ó, é porque eu de fato não tenho o menor interesse de fazer episódio com homem. Eu não tenho interesse, o podcast aqui, o Tonóia, é exclusivamente para mulheres. Para mulheres falarem, para mulheres serem ouvidas e para mulheres se conectarem, se identificarem, enfim, não tem. O Tonóia não tem espaço para homem, mas se eu pudesse, só num episódio específico eu traria homens pra gente debater os momentos, em quais situações de fato os homens e as mulheres se sentiram invalidadas. E eu aposto com vocês que 100% ou, tá bom, né, para não jogar alto, 99,9% das mulheres já se sentiram invalidadas algum dia na vida, ao contrário dos homens. E em todos esses outros aspectos que eu já falei, tanto infância, família, relacionamentos amorosos, trabalho, enfim, isso acontece diariamente, todos os dias e o tempo todo com nós mulheres, o que é muito triste, né? Porque vendo numa perspectiva de que a mulher, ela sustenta a família nas costas, né? Às vezes, quando tem um casal, nem sempre é financeiramente, né? Mas a mulher carrega, de fato, toda a questão emocional e energética do ambiente, da família, da casa, né? É ela que lida e resolve os problemas dos filhos, é ela que lida e resolve os problemas do marido, é ela que lida e resolve os problemas dos sogros, muitas vezes, é ela que lida e resolve os problemas dos próprios pais delas, e é ela que lida e resolve os problemas dela, do trabalho dela, dos funcionários dela e tudo isso. Ou seja, imagina a carga emocional que não tem uma mulher. Então, gente, tá? Isso é indiscutível. Mas, enfim, também é um papo para um outro episódio, porque isso dá pano na manga. Isso tem muito assunto que dá pra gente falar a respeito.
Eu sinto, assim, falando sobre todas essas experiências, né, que eu tive me sentindo invalidada, hoje, inclusive, uma das outras rótulos que eu acabei carregando é de não pedir ajuda, né? Ai, a Ana Paula não pede ajuda. Ai, a Ana Paula quer carregar tudo sozinha. Ai, a Ana Paula não divide os problemas com ninguém. Ou, ai, a Ana Paula fica, por não dividir, né, os problemas com os outros, não pedir ajuda, ela fica guardando e vai engolindo, uma hora ela explode. E de fato isso é verdade. Eu fui... o rótulo de a Ana Paula quer tentar ser forte o tempo inteiro. E de fato, eu me reconheço em muitos desses rótulos que foram, né, que me colocaram, porque eu fui invalidada. É exatamente por isso. Hoje eu carrego muitos rótulos exatamente porque antigamente eu tive outros rótulos. Porque eu fui invalidada, porque eu fui rotulada. Então hoje ai, porque a Ana Paula sente demais, ai, porque a Ana Paula é exagerada, ai, porque a Ana Paula guarda tudo pra ela, ai, porque a Ana Paula tem necessidade de aprovação, ai, porque a Ana Paula tem dificuldade de confiar nas pessoas depois de tudo que ela já passou. Quando a gente é invalidada, depois a gente ainda sofre com as consequências de ser rotulada por outras coisas. Então, é meio que um ciclo vicioso, sabe? As pessoas, além de te invalidarem, elas ainda se acham no direito, depois delas terem minimizado todo o seu sentimento e a sua dor, elas ainda se acham no direito de te rotularem, sabe? De te impor características, de definir a sua personalidade, ou de querer, sei lá, dar conselho de como você deve agir. Mas agora, você quer me falar como eu tenho que agir? Você devia ter pensado antes, quando você falou que eu era exagerada, quando você falou que eu era nananã, entendeu? Então, gente, o buraco é muito mais lá embaixo. Eu preciso, né, que além de trazer essas noias, a gente precisa também reconhecer essas noias na gente, onde de fato a gente se sentiu invalidada. Inclusive, eu já falei pra vocês aqui diversas vezes também que eu, por muito tempo, eu tive muita dificuldade de reconhecer e identificar os meus sentimentos, né? Então, tipo assim, os meus sentimentos e as sensações do meu corpo. Então, por exemplo, às vezes eu sentia angústia, mas eu não sabia que aquele sentimento de, tipo, coração apertado, sabe? Tipo, mão suando. Eu não sabia nomear esse sentimento. Eu não sabia que o nome dele era angústia, sabe? Então, por diversas vezes, por muito tempo, eu tive dificuldade de nomear esses sentimentos, e o que me dificultou muito todo o meu processo terapêutico, sabe? Porque assim, eu faço terapia desde os 6, 7 anos de idade, e só hoje, assim, né, a partir de desde 2025, 2024, 2025, que eu tenho aprendido a de fato nomear cada um dos meus sentimentos, as sensações do meu corpo, reconhecer. Às vezes a minha psicóloga até pergunta, ai, Ana, você precisa, a hora que você, por exemplo, vai explodir, que sinais que o seu corpo dá? Eu falei, eu não sei quais sinais o meu corpo dá. Dela, mas o corpo dá sinais, assim, você vai ficar, sei lá, o coração acelerado, alguma coisa. E eu, de fato, por muito tempo, nunca tive essa sensibilidade, esse tato de identificar e reconhecer esses comportamentos, essas sensações no meu corpo, sabe? Então a gente precisa começar a reconhecer tudo isso, conhecer o nosso corpo, os nossos sentimentos e sensações, para começar a romper com tudo isso. Então, algumas reflexões que eu sugiro pra gente, não é uma regra, tá? Tudo varia, enfim, né? Tudo vai depender da forma como você prefere, como você entende, como você reage e como faz sentido pra você. Mas a primeira delas é reconhecer quando alguma coisa dói, mesmo
sem a validação externa, né? Então, por exemplo, alguma situação que te incomodou, independente de você achar que as pessoas vão concordar ou não, se elas vão validar ou não o seu sentimento. Então, comparando e não querendo comparar ao mesmo tempo com situações de preconceito, né? Às vezes você pode não se sentir ofendido com determinados posicionamentos, falas e gestos, enfim. Mas, se outra pessoa se sentiu, pra ela sentiu e basta, é o suficiente. Então, você tem que reconhecer o que dói pra você, independente se vai doer pra outras pessoas ou não, tá? Você tem que confiar mais no seu corpo do que na opinião alheia. Então, é exatamente esse o processo que eu tô fazendo com a minha psicóloga. É confiar na sensação do meu corpo, independente do que as outras pessoas falem. Então, independente do que da opinião das outras pessoas, do que os outros vão achar, enfim. A gente precisa também colocar limites emocionais, né? De tipo, alguma pessoa, né, enfim, seja em qual for das suas relações, te falou algo ou desmereceu algum sentimento, sei lá, por exemplo, desmereceu algum sentimento que você estava sentindo naquele momento, né? Você estava sentindo, por exemplo, nervosismo por estar indo tirar sangue e você tá muito nervosa. Não adianta as pessoas falarem, nossa, que frescura, nossa, nada a ver. Gente, inclusive, preciso até compartilhar que recentemente eu fui num dentista e eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, eu tenho muito medo, eu já tenho pavor de dentista e eu tenho muito medo, assim, de fazer qualquer tipo de coisa na boca, né? Pode ser uma limpeza, eu tenho pavor. E eu falei principalmente de agulha, sangue, essas coisas. E daí ele olhou pra mim e falou, nossa, mas com esse tanto de tatuagem, você não tem vergonha na sua cara? Primeiro, que eu não dei liberdade pra ele não tem a menor liberdade de me julgar, né, e de falar dessa forma comigo. Eu estava contratando o serviço dele, eu não estava pedindo a opinião dele, né? Então eu estava contratando o serviço dele, inclusive como dentista. Eu não estava pedindo a opinião dele sobre o meu corpo, quanto de tatuagem eu tinha ou não tinha, né? Ele quis me dizer que eu não deveria ter medo de agulha ou ter medo de dentista, sendo que eu tinha aquele monte de tatuagem. Obviamente, confesso que eu fiquei um pouco paralisada, porque eu não esperava aquele comportamento, então eu fiquei bem paralisada, mas eu até me arrependi depois, porque eu acho que eu deveria ter imposto meu limite, né? Primeiro que você é meu dentista, né? Você não tem aqui liberdade alguma pra falar sobre o meu corpo, né? As minhas tatuagens, as minhas escolhas. E segundo que independente, se eu tivesse uma tatuagem, 500 mil ou nenhuma, eu vou continuar tendo medo de agulha e de sangue. E tá tudo bem. Esse é o meu sentimento, é o que eu sinto. Então, a gente precisa também impor os nossos limites e, obviamente, escolher os ambientes seguros. Porque, como eu falei, tudo vai depender aí de qual for as suas escolhas, né? Mas, né, talvez o correto, não sei se existe correto ou não, né? Mas talvez a melhor a saída mais fácil seja você, de fato, romper vínculos com pessoas que não te aceitam da forma como você é e que, né, justo, porque as pessoas precisam te amar de forma gratuita, né, da mesma forma que você precisa amar as pessoas gratuitamente, independente de quem elas são, do que elas têm, o que elas fazem, ou do que elas podem te proporcionar. Caso, enfim, você ainda ache necessário e razoável manter relações, ainda que elas te coloquem nessa situação de dúvida, de invalidez, que no mínimo, então, você saiba e consiga impor os seus limites
ou então não absorver, né, esses comentários e críticas aí destrutivas sobre você, sua personalidade, suas escolhas, estilo de vida e enfim. Talvez esse episódio tenha ficado um pouquinho longo, mas é porque de fato esse assunto é muito delicado pra mim. Como eu falei, né, porque eu ainda convivo com isso diariamente, então é bem difícil pra mim lidar com isso ou impor alguns limites, mas, gente, é isso. Eu estou em processo de compreender os meus sentimentos, as minhas sensações, o meu corpo, os meus limites, inclusive, principalmente, e, enfim, e fazer as minhas escolhas de acordo com até onde eu consigo ir, até onde eu posso permitir que as pessoas vão também, tá? Então, se ninguém nunca te disse isso antes, o que você sente faz sentido sim, independente do que qualquer pessoa disser. E mesmo que você não saiba lidar com isso, mesmo que todas as outras pessoas tentam te minimizar, você importa, os seus sentimentos importam e as suas escolhas importam, elas são suas e só suas, tá bom? Então, eu espero ter dado esse quentinho no seu coração. Obrigada por ter ouvido até aqui. E se cuida, vá se cuidar, seja quem você é, porque isso é o mais valioso de tudo no mundo, tá bom? Então, muito obrigado. Segue a gente, não esquece de curtir e comentar aí em todos os nossos episódios. E segue a gente nas nossas redes sociais, @tonoiapodcast, tanto no Spotify, Instagram, YouTube. Estamos todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, com um episódio novo. Então eu espero vocês na próxima quarta. Tchau, gente!